Há empresas que nasceram para servir ao lucro, outras para servir a um país. E há aquelas como a Petrobras que moldaram o destino de milhões, transformando crises em conquistas e o próprio chão em história. Essa é a trajetória de um gigante que move o mercado e muitas vezes o Brasil inteiro. O que faz uma nação pulsar? Seriam seus rios, suas montanhas majestosas ou o ritmo incessante de suas metrópoles? No Brasil, por mais de 7 décadas, uma força invisível mas palpável tem ditado esse compasso: o petróleo. E com ele, a Petrobras. Mais do que uma companhia, ela é um elo. Um elo entre o profundo da terra e o topo das nossas aspirações. Um elo que liga o passado glorioso de um ideal nacionalista ao presente frenético dos pregões da Bolsa de Valores, onde cada barril, cada notícia, cada suspiro se traduz em números que reverberam no bolso de cada cidadão. Prepare-se para mergulhar em uma saga onde política, economia, tecnologia e paixão nacional se encontram. Uma história de ambição, descobertas, glórias e cicatrizes. Uma história que começa em um Brasil sedento por independência e que hoje, no século XXI, continua a escrever seus capítulos em meio aos desafios do futuro. Esta é a Petrobras, o coração que pulsa o Brasil. Seja bem-vindo ao canal Investidor Tubiaré. Para compreender o nascimento da Petrobras, precisamos antes viajar no tempo, não para um passado distante, mas para um Brasil que, mesmo em ruínas, emergia de uma guerra global para encarar outra, a Guerra Fria. O ano era 1948. O cheiro de pólvora ainda pairava sobre a Europa e o mundo se reconfigurava em blocos de poder. De um lado, os Estados Unidos ascendendo como uma nova potência hegemônica, do outro, a recém-formada União Soviética, disputando cada centímetro de influência global. Neste tabuleiro geopolítico, o petróleo não era apenas um combustível, era um rei. Sua posse significava não só riqueza, mas soberania. Nações com reservas próprias tinham voz, as dependentes tornavam-se peões. Cada barril, mais do que energia, era sinônimo de autonomia, de liberdade para traçar o próprio rumo, longe da sombra de boicotes e bloqueios. E onde estava o Brasil nesse cenário? Em plena efervescência industrial, as bases lançadas por Getúlio Vargas na década anterior floresciam. Cidades cresciam, fábricas pipocavam, o transporte se expandia. Mas havia uma ferida aberta. Uma vulnerabilidade gritante que ameaçava paralisar todo esse avanço. A dependência quase total do petróleo estrangeiro. 90% do nosso ouro negro vinha de fora, dos Estados Unidos e do Oriente Médio. Uma dependência dupla. Uma econômica, escoando dólares preciosos e ampliando nosso déficit comercial, e a outra estratégica, nos deixando à mercê de qualquer crise internacional. Um país que sonhava em ser grande, em ser industrializado, podia parar por falta de energia. Uma ironia cruel, não é? Essa realidade começou a soar como um grito de alarme. Intelectuais, militares, estudantes, gente do povo, todos sentiam o peso dessa fragilidade. Jornais da época não poupavam críticas, alertando para a vulnerabilidade energética. O sentimento nacionalista, que ganhava corpo no pós-guerra, encontrou no petróleo seu símbolo mais potente. Garantir petróleo era garantir a própria independência. E foi nesse caldeirão de emoções e ideias que nasceu um movimento. Uma campanha que tomaria as ruas, as rádios e as praças. O petróleo é nosso. Um grito que ressoava a urgência de ter uma empresa genuinamente brasileira para explorar, produzir e refinar o recurso mais estratégico daquele tempo. Era um clamor popular, uma exigência de um país que queria ser dono do seu próprio destino. E assim, em 3 de outubro de 1953, depois de anos de debates fervorosos, protestos apaixonados e articulações políticas complexas, o Brasil alcançava seu ponto de virada. Sob a liderança visionária de Getúlio Vargas, era sancionada a lei que criava a Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras. Mais do que a fundação de uma empresa estatal, era o coroamento de uma batalha ideológica, um ato de soberania econômica e uma afirmação nacional. No auge da Guerra Fria, com o petróleo definido como o poder global, o Brasil escolhia controlar seu próprio futuro energético. Um passo ousado, quase um salto no escuro, já que, concretamente, não havia provas de grandes reservas em nosso subsolo. A esperança era a única garantia. Mas quem foram os arquitetos desse sonho? No centro, claro, Getúlio Vargas. O estrategista que via no petróleo a chave da autonomia. Mas a semente já havia sido plantada muito antes. Monteiro Lobato, mais conhecido por suas histórias infantis, foi um profeta. Nos anos 30, com sua voz irônica e sua pena afiada, ele clamava pela exploração do petróleo brasileiro,
denunciando o que chamava de entreguismo das elites. Suas ideias, inicialmente ridicularizadas, se tornaram, décadas depois, a bandeira de um povo. Técnicos do governo, militares nacionalistas e economistas contribuíram com estudos que reforçavam a urgência. Uma união improvável de mentes e paixões que forçou a aprovação da lei no Congresso. Apesar da forte pressão de empresas estrangeiras e de políticos alinhados a interesses internacionais. Mas fundar a Petrobras era apenas o primeiro passo, e talvez o mais fácil. O Brasil tinha a lei, tinha a empresa, mas não tinha nem a tecnologia, nem o capital para explorar petróleo em escala industrial. As técnicas de prospecção e refino estavam guardadas às sete chaves pelas gigantes estrangeiras, as mesmas que tentaram, com unhas e dentes, barrar a criação da nossa estatal. Era preciso formar engenheiros, importar equipamentos e desenvolver métodos de exploração em terra e futuramente no mar. O capital inicial era modesto. A empresa começou pequena, com campos em exploração no recôncavo baiano e uma rede de refinarias incipiente. Cada avanço era uma vitória na criatividade e da improvisação. Técnicos brasileiros se reinventavam e adaptavam máquinas, enfrentaram a resistência das multinacionais, que temiam perder o mercado promissor, e a desconfiança da parte da elite econômica, que via a Petrobras como um risco para as relações com os Estados Unidos. Mas o sentimento nacionalista, esse sim, era o seu maior escudo. A Petrobras não era só uma empresa, era um projeto de país. Um país que se recusava a ser refém do barril alheio. Um país que, enfim, começava a escrever sua própria história, debaixo da terra e sobre as águas. Nos anos 1950, a Petrobras recém-nascida fincou suas primeiras raízes. O recôncavo baiano foi seu berço. Ali, em terra firme, as primeiras descobertas, ainda que modestas, foram ouro em pó. Não pelo volume, mas pelo valor inestimável da experiência. Cada poço perfurado era uma aula, cada gota de óleo um diploma. Formavam-se equipes, treinava-se uma cultura técnica que seria o alicerce para ambições muito maiores. A empresa aprendia a andar antes de sonhar em voar. A década de 70, porém, trouxe o verdadeiro salto. Uma virada decisiva que mudaria para sempre o mapa energético brasileiro. A descoberta da Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro, revelou um potencial que desafiava a imaginação. O petróleo não estava apenas sob o solo, ele repousava nas profundezas do oceano, em um universo offshore que exigiria a engenharia de ponta e investimentos massivos. Era como descobrir um novo continente, mas debaixo d'água. Em 97, o mundo foi sacudido. A crise do petróleo global disparou os preços, e a necessidade de autossuficiência energética para o Brasil se tornou uma questão de sobrevivência. Depender de importações era um risco inaceitável. A mensagem era clara: se não controlássemos nosso combustível, seríamos marionetes nas mãos do mercado internacional. A Petrobras então assumiu seu papel de escudo nacional. A partir daí, a aposta foi alta. A Petrobras mergulhou de cabeça em tecnologias de exploração subaquática, desenvolvendo plataformas cada vez mais avançadas, mais robustas e mais inteligentes. Cada novo módulo, cada nova sonda era uma peça de um quebra-cabeça tecnológico que o Brasil montava com suor e genialidade. O êxito desses projetos não só deu petróleo, ele fez da Petrobras uma referência global, um símbolo de que um país em desenvolvimento poderia não só alcançar, mas liderar um setor dominado por potências e conglomerados estrangeiros. Era prova de que nossa capacidade não tinha limites, nem mesmo a profundidade do oceano. Os anos 80 esculpiram a Petrobras como um pilar inabalável da estratégia brasileira. A produção na Bacia de Campos expandia visivelmente, transformando-se no coração pulsante da nossa produção nacional. E a cada barril que emergia das profundezas, a autonomia energética do Brasil se fortalecia. O domínio das tecnologias de águas profundas, essa proeza de engenharia nos colocava lado a lado com as maiores do mundo, rompendo o monopólio de conhecimento que as grandes companhias estrangeiras detinham. Éramos agora mais do que produtores, mestres da nossa própria tecnologia. Contudo, a década também trouxe suas tempestades. A crise da dívida externa, uma inflação que galopava sem controle e as oscilações imprevisíveis do mercado do petróleo formavam um cenário adverso. Investimentos eram dificultados, o caixa da companhia
pressionado. Mas a Petrobras, resiliente, manteve sua rota de inovação. Continuou a investir em pesquisas, a formar engenheiros altamente qualificados e a criar centros de excelência que seriam a semente das conquistas futuras. Era a fé na ciência, na capacidade de seus talentos, que a mantinha de pé. Os anos 90, com a redemocratização do país e a abertura econômica, marcaram o fim de uma era. O monopólio estatal, antes intocável, foi gradualmente flexibilizado. A Lei do Petróleo, em 1997, abriu as portas para a entrada de empresas privadas. Muitos temeram que isso enfraquecesse a Petrobras. Pelo contrário, a competição estimulou ganhos de eficiência, a ampliação de parcerias estratégicas e, acima de tudo, a preparou para as descobertas que, em breve, mudariam para sempre a matriz energética brasileira. O gigante nacional, antes único, agora precisava afiar suas garras para competir, e o faria com maestria. O início do novo milênio banhou a Petrobras em um otimismo quase febril, a promessa de um futuro brilhante. Em 2006, geólogos e engenheiros confirmaram que parecia um milagre, a existência de imensas reservas de petróleo e gás em camadas ultraprofundas do litoral brasileiro. Sob uma espessa camada de sal, era o pré-sal. Não apenas um dos maiores achados do século, mas uma chance real de colocar o Brasil entre os gigantes da produção mundial. A notícia se espalhou como pólvora. A produção da Petrobras disparou. Suas ações na bolsa voaram e sua capitalização em 2010 entrou para a história como uma das maiores do planeta. O pré-sal não era apenas petróleo. Era promessa de soberania energética, de recursos bilionários para a educação e a saúde. Era a chance do Brasil ascender a um novo patamar no tabuleiro geopolítico global. Uma era de ouro parecia ter chegado para ficar. Mas a maré, cruel e impiedosa, mudou em um piscar de olhos. A partir de 2014, o Brasil acordou para um pesadelo. A Operação Lava Jato revelou um esquema sistêmico de corrupção. Uma teia complexa envolvendo políticos, empreiteiras e, tragicamente, diretores da própria Petrobras. O choque foi devastador. A imagem de orgulho nacional foi brutalmente manchada. Bilhões em valor de mercado evaporaram em um sopro. A governança da empresa, antes vista como um exemplo, precisou ser completamente reformulada. Auditorias, renúncias, mudanças nas regras de transparência. Era urgente restaurar a confiança dos investidores e da sociedade. Essa sucessão de extremos, do auge tecnológico e financeiro à crise ética e institucional, redefiniu a Petrobras. Se o pré-sal mostrou sua capacidade de inovação e grandeza, a Lava Jato expôs fragilidades de gestões e os riscos de uma estatal gigante operando em um ambiente político conturbado. Foi como um raio que revelou, de forma dolorosa, a teia de corrupção que podia corroer até mesmo os pilares mais sólidos de uma nação. A Petrobras estava ferida, mas não morta. E a pergunta que pairava no ar era: como se reerguer de um golpe tão profundo? A história da Petrobras é um espelho do Brasil, com seus altos e baixos, suas grandezas e seus desafios. E se você, como nós, é fascinado por como esses eventos moldam o mercado, não deixe de conferir a plataforma Tubiara Investimentos. Estamos em fase beta, testando as últimas ferramentas para te ajudar a navegar por essas águas. Acesse agora e tenha acesso a uma série de ferramentas que te ajudam a operar de forma mais tranquila e precisa. Mas voltemos à nossa jornada. Depois do furacão devastador da Lava Jato, a Petrobras precisou erguer-se das cinzas. A partir de 2016, uma complexa e dolorosa reestruturação financeira e administrativa teve início. Para domar uma dívida que figurava entre as maiores do mundo corporativo, a empresa vendeu ativos, cortou projetos menos rentáveis e adotou uma política de preços mais alinhada ao mercado internacional. O objetivo era claro e vital: reconquistar a credibilidade junto aos investidores, garantir a sobrevivência em um cenário global cada vez mais competitivo. Era uma cirurgia de grande porte, com cada corte necessário para salvar o paciente. Os governos sucessivos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, e mais recentemente Luiz Inácio Lula da Silva em seu novo mandato, adotaram estratégias distintas, cada um com sua visão para a estatal. Ora defendendo maior liberalização e foco na rentabilidade, ora reforçando seu papel social e de desenvolvimento interno. A cada gestão, debates acalorados sobre política de preços,
distribuição de dividendos, privatizações e a transição energética reacendiam. Um eterno cabo de guerra entre a Petrobras como empresa de mercado e a Petrobras como instrumento de política pública. A alma da estatal dividida entre o lucro e o serviço do país. Uma dualidade que reflete, em essência, o próprio dilema brasileiro. Mas em meio a essa turbulência, o pré-sal permaneceu a joia da coroa. Continuou a impulsionar o Brasil a patamares históricos de produção, com plataformas em águas ultraprofundas que são referência mundial em eficiência e tecnologia. Uma fonte sólida de receitas, um motor que não parava. Paralelamente, uma nova conversa começou a ecoar nos corredores da companhia. Energia renovável e descarbonização. A exigência de pensar além do petróleo. Projetos em energia eólica offshore, biocombustíveis e captura de carbono começaram a ganhar espaço, ainda que o petróleo siga como seu principal motor. Uma empresa em transição, tateando o futuro sem esquecer a força de suas origens. Hoje, a Petrobras é uma empresa que carrega cicatrizes profundas. Cicatrizes da Lava Jato, das disputas políticas, das oscilações de um mercado global volátil, mas também demonstra uma capacidade notável de reinvenção. Sua trajetória recente é a prova de que, mesmo em meio às mais severas crises, a estatal permanece um dos principais pilares da economia brasileira. Influencia o câmbio, a inflação e a bolsa de valores, e por consequência o humor do próprio país. É a bússola que aponta tanto para o passado de glórias quanto para um futuro incerto, mas que ela, sem dúvida, ajudará a moldar. Poucas empresas no Brasil exercem uma influência tão direta e poderosa sobre a bolsa de valores quanto a Petrobras. Suas ações PETR3 e PETR4 não são apenas números, são o termômetro do mercado, figurado entre as mais negociadas da B3 e compondo uma fatia expressiva do Ibovespa, o principal índice da nossa bolsa. Essa relevância colossal faz com que qualquer oscilação, seja por mudanças no preço do petróleo lá fora, decisões de políticas de preços aqui dentro, ou mesmo declarações do governo, reverbere instantaneamente no mini índice. Um contrato futuro que, em escala reduzida, replica o desempenho do Ibovespa. É o coração do Brasil batendo nos ritmos dos negócios. Historicamente, a correlação é inegável, quase poética. Em 2014 e 2015, no auge da Lava Jato, a desvalorização das ações da Petrobras arrastou o índice para o abismo, provocando uma volatilidade ensurdecedora nos contratos futuros. E em 2016, com o início da reestruturação e a promessa da maior governança, o otimismo dos investidores impulsionou fortes altas. Em 2020, o choque brutal do petróleo durante a pandemia provocou quedas abruptas no barril que se refletiram sem demora no mini índice. E, mais recentemente, entre 2022 e 2023, declarações sobre mudanças na política de preços ou na distribuição de dividendos geraram movimentos bruscos de curto prazo, servindo do termômetro para o humor, muitas vezes bipolar, do nosso mercado. A Petrobras não apenas participa, ela dita o ritmo da dança. Hoje, os analistas monitoram a Petrobras com a atenção de um cirurgião. Cada batimento é crucial. A expectativa de médio prazo é que a Petrobras continue sendo um ativo-chave para traders de mini índice, tanto para operações de curto prazo, aproveitando oscilações diárias que podem gerar fortunas e perdas em minutos, quanto para estratégias de longo prazo, baseadas nos resultados robustos e nas políticas de governo. Para quem acompanha o mercado, compreender a trajetória da estatal não é apenas conhecer a história do petróleo no Brasil. É entender o coração que dita o pulso da própria bolsa brasileira. É sentir a vida financeira do país, que respira no ritmo dessa gigante. Ao adentrar a década de 2020, a Petrobras se vê diante de um cenário que é um caleidoscópio de oportunidades inéditas e riscos complexos. O mercado global de energia, como um rio caudaloso, passa por uma transformação acelerada. A busca por descarbonização, impulsionada por acordos climáticos globais e avanços vertiginosos em energias renováveis, pressiona as companhias de petróleo a diversificar seus portfólios. Gigantes internacionais, como o Oriente Médio e conglomerados europeus, já redirecionam trilhões de dólares para fontes limpas, enquanto os preços do barril, volúveis como sempre, seguem vulneráveis a tensões geopolíticas, decisões caprichosas da OPEP e crises sanitárias ou econômicas. O mundo muda, e a Petrobras precisa mudar com ele. No Brasil, a estatal precisa equilibrar sua vocação histórica do pré-sal, ainda em um dos campos mais rentáveis no mundo,
com as inadiáveis metas de sustentabilidade. Projetos em energia eólica offshore, biocombustíveis e captura de carbono começam a surgir, como brotos verdes em um solo fértil, mas exigem tecnologia, capital e, acima de tudo, planejamento de longo prazo. Paralelamente, o debate político permanece intenso. Governos sinalizam intenções de maior intervenção em políticas de preços ou de fortalecimento do papel social da empresa, enquanto investidores clamam por previsibilidade, governança e distribuição de dividendos. Uma corda bamba delicada, onde o menor desequilíbrio pode ter consequências gigantescas. Para o mercado financeiro, cada decisão estratégica da Petrobras funciona como um farol. Mudanças em direção à transição energética, novos planos de investimentos ou revisões na política de dividendos repercutem imediatamente na B3, influenciando contratos futuros como mini índice e moldando a confiança dos investidores estrangeiros. O futuro da companhia, portanto, não se limita a barris de petróleo. Ele envolve a habilidade de navegar entre pressões ambientais, interesses políticos conflitantes e a necessidade imperativa de continuar competitiva em um setor de reinvenção. A Petrobras carrega em seu nome e em sua história o peso de um símbolo nacional, e seu próximo capítulo será escrito no delicado equilíbrio entre tradição e transformação, com reflexos diretos no mercado que pulsa a cada segundo ao ritmo de cada decisão. É a dança entre o que fomos e o que seremos. Daquele grito nacionalista, o petróleo é nosso, ecoando nas ruas do Brasil pós-guerra, até a influência quase mística que hoje exerce sobre o mini índice, a Petrobras é muito mais do que uma empresa de petróleo. Ela é um espelho que reflete as ambições de um país que se recusou a ser pequeno. Entre crises e conquistas, ela é a história de um povo que lutou por sua soberania, por sua independência e por seu lugar no mundo. Entender a Petrobras é, em essência, entender como a política e a economia, a tecnologia e a paixão se entrelaçam na complexa tapeçaria de uma nação. É compreender o coração que pulsa no Brasil, que bombeia não apenas óleo, mas esperança, resiliência e, acima de tudo, a promessa incessante de um futuro. Um futuro que continua a ser escrito barril a barril, decisão a decisão, no grande e fascinante tabuleiro da vida brasileira. Mais do que aço, mais que energia ou ouro negro, é o peso da nossa própria história que move este país. E se você gostou desse vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdo sobre o mercado financeiro. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.